Olá, sejam bem-vindos a mais um Adriano Clava Podcast. Muito obrigado por sua audiência. Não me segue ainda no canal? Siga, porque tem muita gente boa vindo aqui para o Adriano Clava Podcast. Não se esquece de dar o seu like ou dislike, fique à vontade, e de comentar se o conteúdo está fazendo sentido para você, se está mexendo com você, se está sendo bênção para você esse conteúdo. Deixe o seu comentário. Hoje nós temos um convidado super especial. Como sempre, os convidados do podcast Adriano Clava fazem a gente se emocionar, faz a gente se inspirar. O foco desse podcast é a gente falar de Deus, onde é que Deus está em tudo isso. Então hoje, sem mais delongas, vou começar com o versículo bíblico, como a gente sempre faz. Marcos 16:15 diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. O meu convidado de hoje é um improvável, uma pessoa que, aos olhos humanos, não era para estar onde está, mas Deus usa as coisas doidas, loucas, diferentes desse mundo para confundir as sábias. Uma pessoa que tem, acima de tudo, paixão por Jesus e paixão por sua obra. Ele e sua esposa largaram o Brasil e foram para uma outra nação, uma cultura diferente, uma língua diferente, desafios que fizeram eles cada vez mais próximo de Deus, porque viver o que eles vivem só tem uma explicação: Deus. Seja muito bem-vindo ao podcast Adriano Clava, Gessé Andrietti. Amém, glória a Muito bom. Deus, né? É bom estar aqui com você, né, Pastor Clava, nesse podcast, com certeza. Estou feliz, é uma honra de Deus poder estar aqui no Brasil nesse tempo e compartilhar das bênçãos de Deus que Ele tem feito na nossa vida, na nossa família. Somos improváveis na mão de um grande Deus, né? Vivendo dias Legal. extraordinários e abençoado lá na Ásia, nas Filipinas. Nas Filipinas. Conta pra gente, como é que é essa história? Bom, antes de tudo, tu é casado. Isso. Há 13 anos de casado, né? Completamos também em setembro agora. Fala o nome da A minha esposa, Grace Kelly dos Santos Andrietti, Andrietti. né? E quando chegamos também nas Filipinas, Deus nos deu a Marinela, que vocês vão conhecer um pouquinho da história, né? Marinela era uma menina órfã de pais vivos, mas estava desenganada pela medicina e ela é o nosso grande milagre. Hoje pegamos ela tinha 7 anos, ela hoje está com 15 anos. 15 anos. É. Tá Uma bênção. fazem 8 anos que estão com Isso, vocês. vai fazer 8 Que anos. legal. Gessé, conta um pouquinho da tua história. Então, como a gente falou, eu e você somos improváveis, né? Verdade. Uns mal acabados que só Deus, só Deus na Só nossa na vida, graça né? do Senhor, é verdade. Você se converteu com quantos anos? Você nasceu num lar cristão? Como é que foi isso aí? Eu, muito cedo, desde criança, a minha avó, né, me levava na escola dominical, escola bíblica dominical, e por muito tempo, já desde muito adolescente, eu sempre era ligado naquelas, né, aqueles gideões, aquelas coisas Sim. de encontros de missões, né, Gostava, conferências, cara. já que eu gostava, já tinha uma coisa no meu coração que eu também não conseguia nem explicar o que ia que acontecer, né, ao longo do processo. Mas a minha avó, né, era uma mulher de muita oração, né, de círculo de oração, e mesmo na minha juventude, ela sempre acreditava e ela me falava: "Não, tu és um missionário". Ela falava, Ela sempre falava isso, sabe? Mas eu não tinha nem a clareza do que era um processo, sabia o que era missão. nem sabia, né, de fato o que era a missão mesmo. Mas ela se colocou realmente, né, Oração. em oração em favor da minha casa, da nossa geração, e aí Deus realmente ele cumpriu, né, E você esse entregou chamado. sua vida para Jesus com quantos anos? Eu, na realidade, tive encontro real com Deus com 14 anos. 14 anos. É, Tu tá com 40 aí, eu tô com 45. então tem aí 31 anos de caminhada com Jesus. Isso, é. E daí são uma caminhada de milagre e vivendo, né, esse chamado, a palavra de Deus. Aí foi com meus 14 anos, mais ou menos entre 14 anos, que Deus falou comigo mesmo, que Deus ia me levar para uma nação. E dentro dessa palavra, né, passei por vários vales na minha casa, na minha família, mas sempre antes de ter algumas ideias, às vezes, que o inimigo vem para tentar nos roubar ou nos destruir, essa palavra era muito mais forte
e sempre ela vinha de encontro ao meu coração, né? Então, sempre ela ia me conduzindo Sim. até esse caminho onde eu estou hoje, né? Você sempre teve a convicção de que Deus ia te levar para as nações. Eu Isso que te movia. tinha, as impossibilidades eram muitas, né? Sim. Inclusive financeiramente, né? Porque você vem de um lar assim como eu, um lar que a gente não tinha recurso. Sei Não, que um homem como a gente, um rapaz como a gente está em missão, aconteceu isso comigo. Eu tive 3 vezes nos Estados Unidos, uma vez no Peru, e quero estar na Filipinas, hein? Me em leva. nome de Jesus, vai estar lá Tu me sim. recebe lá? Com Pronto, certeza, as já tem portas uma estão palavra. abertas, as crianças, né, elas amam, as crianças filipinas, elas gostam muito de estar envolvida, né, com Já todo pensou o o trabalho. Vovô Léo lá nas Filipinas? Precioso Eu demais. vou para as Filipinas com o vovô Léo. E você pode ser a resposta desse clamor, dessa oração. As crianças precisam muito, né? Porque através desse trabalho é algo que as crianças conseguem fixar suas atenções e guardar muito na sua memória, né? As histórias são sensacionais, hein? E é sobre a tua história que a gente fala aqui. Sério. E aí, tá, você se converte com 14 anos, aí você começou a servir na igreja. Eu lembro que eu te conheci, eu cheguei em 2002 aqui em Itajaí. 2002 ali eu já te conheci, de vez em quando a gente tinha ali algum evento, alguma coisa na igreja. Eu lembro você sempre servindo. Eu nunca me esqueço, toda a imagem que eu tenho na minha mente, assim, das boas lembranças que eu tenho, tu sempre servindo, fazendo a decoração e servindo ali em eventos. Tu sempre foi envolvido, né? Sempre servindo. Quer dizer, Deus não chama. Com perdão da palavra, Deus não chama vagabundo, né? Tem que estar É, trabalhando, tem que estar servindo. tem que estar ativo, né? Eu sempre falo hoje, onde eu tô, né? Que o maior campo missionário, né? A gente tem que entender os processos, né? Primeiro em Jerusalém, Samaria e os confins da terra, né? Hum, E o maior campo missionário, um dos maiores campos missionários é a nossa casa, uhum. né? É entender o modo e o tempo, mas sempre servindo, porque a vida da igreja, ela sempre me inspirou, né? Essa vida de Cristo, de servir, de ter essa intensidade, né? Por Ele e em prol de vidas, né? Sim. Isso eu amo mesmo. Tu gosta de servir? Eu gosto de Gosta? estar envolvido, sabe? E lá nas Filipinas, esse é um papel que a gente, esse encargo, né? Ele realmente é muito forte nos nossos dias a dias dentro de aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, né? Eu me lembrei também que logo em 2019 as primeiras intempéries climáticas, porque lá nas Filipinas são muitas. O que acontece lá? É furacão, tufão? O que vem lá? Nas Filipinas a gente tem as intempéries climáticas, né, que é as atividades climáticas que são terríveis, né? Mesmo? Por exemplo, o vulcão foi o primeiro. Vulcão, né? O vulcão, eu nunca tive essa experiência do que era um vulcão, né? Jesus. Mas quando a gente pegou o vulcão, a terra tremia e dava assim como se fosse uma panela de pressão no ouvido, assim, sabe? Um vácuo mesmo? muito grande. Por E, causa da força da lava saindo ali da. então, assim, o E lugar. o ar. E a... Então, como a gente estava a uma distância bem grande, mas a região toda onde aconteceu, essas cidades, elas são todas evacuadas. As pessoas vão para o centro de evacuações, né? E a nossa cidade abrigou os moradores. Uhum. E é dentro daquilo que eu quero falar, de servir, né? Entendi. E eu disse, Senhor, mas eu precisava agora, mais ou menos, assim, eu queria ter uma ideia, assim, né? Uns 10 mil reais para me comprar alimento e tal, tal. E o Senhor falou para mim assim, não, começa contigo, né? Você é um milagre para aquelas vidas lá, né? Você já é um recurso. Sim. E aí eu fiquei pensando, realmente, daí Deus falou para mim, me moveu para ir para o centro esportivo lá, Sim. onde as pessoas estavam refugiadas, Estavam abrigados. abrigadas, né? E lá eu percebi que realmente, como a Cruz Vermelha e outras ONGs muito fortes, né? Estavam precisando de pessoas, por quê? Precisava de pessoas para levar os pratos de comida até as pessoas acamadas, as pessoas que Sim. tinham deficiência, sabe? E as pessoas estavam ali todo mundo vulnerável, imagina, perde tudo, né? De uma hora para outra, o emocional. E foi uma experiência fantástica para mim. Então, às vezes, você fica esperando ter o recurso, mas nós podemos, com a nossa mão, com o nosso servir, nós podemos transformar vidas. Você falou uma coisa tão profunda, que Deus falou contigo, né? Eu quero um recurso, eu quero um 10 mil, eu quero um dinheiro. Você é o principal recurso. Nós todos Você é um recurso de Deus
enviado para as Filipinas. Agora, como é que foi essa questão da Filipinas? Porque você tinha um chamado missionário, você tinha ali uma palavra, uma oração sobre a tua vida Uhum. através da tua avó é falecida? A minha avó Já faleceu está com já. Jesus. Isso. E você tinha essa profecia em cima de você. Como é que foi Filipinas? Porque poderia ter sido qualquer outra nação. Por que especificamente Filipinas? Como foi isso? Bom, o primeiro país que a gente foi imerso foi a Índia, né? Onde a gente foi, logo que a gente casou, a gente passou 30 dias lá. Então, foi a nossa primeira imersão na Ásia, né? Então, a Ásia realmente ficou no nosso coração. E quando a gente soube um pouco sobre as informações das Filipinas, a gente passou a orar, primeiro passo, né? Entender esse processo e a pesquisar, a estudar. Eu fiquei estudando 1 ano sobre os principais dificuldades, desafios das Filipinas, Cultura e né, a tal. cultura, principalmente o objetivo que é as crianças, né? O principal desafio hoje das Filipinas é a questão da orfandade. É a orfandade, né? Por terremotos, vulcões, muitas famílias são dizimadas e as crianças vão ficando com terceiros ou até nas ruas mesmo, né? Morando debaixo de ponte ou de palafitas, né? Hoje nas Filipinas, os dados da Unicef são 2 milhões de órfãos, né? De crianças órfãs. Na minha região, Na rua. na rua. Na minha região onde eu estou, lembrando que as Filipinas são 7.600 ilhas. Jesus. Dessas 7.600 ilhas, 7.500 são povoadas. E as outras pequenas ilhas, elas são só lugar para visitar ou até mata fechada, né? Mas nessa região toda, são 2 milhões de órfãos. E na minha região, que é a principal, nós temos 3 principais ilhas, né? Que aqui nós temos aqui a bandeira das Filipinas. Opa, mostra para nós aí. É. Que coisa linda. A bandeira das Filipinas aqui. Tem um posicionamento em tempo de paz e tempo de guerra, né? Mostra para nós aí, Aqui. nessa câmera aqui, ó. Uhum. Aqui nós temos as principais ilhas das Filipinas, né? Mindanao, Visayas e Luzon, né? E esse do meio aí? Esse do meio aqui, Representa Filipinas todas? eu preciso pegar essa informação. Aham. Eu não consigo lembrar de todos os dados. Pronto, Mas vai ter que voltar. É. Próximo podcast vai ter que pegar um avião, vir vai aqui. ter que explicar sobre isso. Bom, mas aqui o lado azul é que as Filipinas está em paz, né? Se inverter e colocar o lado vermelho para cima, as Filipinas está em guerra. Vamos orar. Se fizer assim, Mas oramos para que não, né? nunca entra em guerra. Então, assim, Qual é o principal adversário da Filipinas lá na região? hoje, né, é que vai ser publicado, né? É bom não falar, né? Não tem como falar, porque É bom não envolve falar. países comunistas, Não né? pode falar. Então, Tá bom, vamos para frente. Então, Vamos falar do reino de Deus. então, assim, há um interesse muito grande nas Filipinas, por quê? Porque as Filipinas é a pérola asiática. O mar das Filipinas é a maior concentração de pérolas valiosas, né? Ah, é? E para nós, espiritualmente, também, as crianças que estão lá têm um significado, né? No meio disso tudo. Mas, assim, as Filipinas têm muita riqueza, né? Da natureza, o mar, aonde, né? Países comunistas que estão lá, existem, né? As nossas divisas lá, né? Com os países lá, um dos maiores lá, que tem o comunismo. Uhum. Eles estão com grandes navios posicionados no meio do mar entre esse país e as Filipinas, né? O país até posso falar, porque acho que não tem problema, mas é a China e as Filipinas, entendeu? Nessa divisa, agora, dias atrás, eles afundaram 3 navios filipinos, entendeu? Por quê? Porque eles querem dominar lá, que se chama Palawan. Inclusive, essa região é toda tomada pela Unesco, né? É uma riqueza linda demais, assim, sabe? Valiosa demais. O mar, assim, a cor do mar é tanto de natureza quanto de recursos. Você falou em pérolas, imagino que deve ter outras riquezas mais. Sim, tanto na flora quanto toda uma riqueza nas Filipinas, né? Por isso que muitas pessoas querem explorar, né? Agora, você falou uma coisa muito legal, né? Como o físico reflete no espiritual, né? Se ela é conhecida como a pérola asiática, porque tem muitas pérolas, a gente que tem um entendimento, a gente sabe que realmente tem valor, porque coisas um dia vai ficar, ninguém leva pérola ou ouro ou prata ou qualquer outra coisa pro caixão, né? Um dia a gente sai dessa terra aqui. A principal pérola que você vê lá são as crianças. É por elas que você luta, é por elas que você está. Isso. Lá nas Filipinas a gente tem, eu quero falar dentro disso, né? O que o Senhor nos deu,
agora, nesse tempo, né? Vou dar essa camiseta para Opa, você. essa é minha? Essa é sua, Que legal. né? Que estão aqui. Mostra aqui nessa câmera aqui, ó. O que é essa figura da frente? São Aqui é uma colheita de arroz. casal lá da Filipinas. São imagens reais das Uhum. Filipinas, então ali tu consegue ver a natureza, né? Legal. São grandes plantações de arroz imensas, assim, Top. né? E o que o Senhor nos deu, né? Tá em João 4:35, 4:35. Abra os olhos e vejam, os campos, eles estão maduros para a colheita, né? Esse é um tempo de Legal. preparação. Tá? Obrigado. Tá Muito bem? obrigado. Essa é minha, ó. Né? Dá pra ver bem aqui, Sandy? Ó. E aqui atrás tem o versículo junto com a logomarca da missão, né? Isso. Pegou legal? Joia. Obrigado, tá, Gessé? Obrigado. Amém. O que é isso aí? Isso aí, Pegar arroz? ali tá né, a proteção. Nas Filipinas são a sensação térmica de 40 a 50 graus. Isso. Né? Esse chapéu aqui é usado em vários países, inclusive nas Filipinas também, né, para proteção do sol. Né? Aqui é uma colheita de arroz, então assim a sensação térmica no país é muito quente, né? Mas nós estamos lá como pérola asiática, né? As crianças, elas estão sedentas, são muito carentes do amor, né? De amor, porque assim é um povo, o filipino é um povo muito carismático, né? É mesmo? Então eu direi em tagalo, mahal kita, né? Eu te amo, né? Mas Então, repete? Mahal kita. Mahal kita. Eu te amo. Isso. Mahal kita. Isso. A todos da Filipinas, Mahal kita. A todos do Brasil, Mahal kita. Né? Como é o nome desse chapéu? Tem um nome? Esse chapéu é um chapéu asiático. Chapéu asiático. Isso. Usado também em outras culturas. Vietnã, Tailândia. Lembra bem Vietnã, né? Nós estamos bem no Sudeste Asiático, né? Então, nas Filipinas, a gente usa muito. Tem um ajustezinho ali. A gente usa muito, né? Porque o calor é muito grande, né? Sim. Então, nas províncias, nos lugares mais rurais, né, é mais usado para colheita de frutas, verduras, então para se proteger mesmo, né? Proteção do sol. Algo assim. Tá saindo bem o rosto dele ali, tudo legal? Joga um pouquinho mais para cima, assim, ó, para iluminar melhor teu rosto. Isso. Então, assim. Quer ver você aqui. E aí vocês foram para lá, Gessé, como é que foi isso? Vocês oraram, um ano orando, entendendo a cultura, Voltamos, os problemas. Então, daí entendendo a cultura, a gente entendeu a necessidade, né, o desejo muito forte de realmente desenvolver, né, com as crianças, porque hoje nas Filipinas, dessas 7.600 ilhas, nós, para muitos que não sabem, que fala de janela 10/40, né, de países perseguidos, e muitos não têm conhecimento que hoje nas Filipinas, pastor Clava, existem ilhas totalmente fechadas para o evangelho, né? Os muçulmanos eles estão avançando de uma forma muito ágil, né? E um dos principais objetivos é nas crianças, né? Por isso que a gente tem esse desejo realmente de investir, de alcançar mais as crianças, né? Lá nós estamos dando suporte para escola, investindo nas crianças com ajuda humanitária, né, dentro do nosso possível, porque a gente acredita no poder da igreja. A igreja de Jesus é uma igreja vencedora, é uma igreja que cresce, né? Quanto mais nas épocas dos nossos irmãos, igreja primitiva e tudo que eles enfrentavam, era coisas piores do que a gente vive hoje. Hoje a gente tem estrutura top. Deixa eu ver como é que eu fico com esse chapéu. Me empresta. Sim. Deixa eu ver como é que fica. Então, experimentar aqui, Xande. Vamos ver como se fica bom na minha cabeça. Não sei se é o meu número, porque eu sou um cabeção. Cabe sim. Cabeção. Não, tem que ser pra cá, né? Cabe sim. Vamos ver aqui. Posso ficar um pouquinho? Pode sim, pode ficar. Então, pra mim é uma honra. Isso. Ó, já tô me sentindo um asiático. É isso aí, então, a gente tem visto... não, isso é China, né? Como é que seria a música? E aí? Então, gente, e dentro do... Aí, eu quero saber de ti, eu quero que tu conte pra mim como é que tu foi parar nas Filipinas. Como é que eu fui parar nas Filipinas? E aí a gente foi orando nessa movimentação, né? Deus trouxe claramente a necessidade, que as Filipinas ela era muito carente, as crianças nas ruas, a situação vulnerável das crianças, o histórico todo, o tráfico humano e um monte de coisas que acontece por lá,
né? E aí Deus despertou nosso coração, Certo. né? Começou a queimar. Isso e você, Isso. você tava, não, você voltou pro Brasil, você ficou 3 meses na Índia, Na Índia, não, a gente ficou um mês na Índia. mês na Índia, E na época, Deus nos deu uma palavra para a gente obedecer o modo e o tempo, certo? né? Até que o meu pai estava precisando Sim, de nós tempo de família. de família e restauração. Aí tu voltou pro Brasil. Aí eu voltei nesse tempo, aí servimos a igreja nesse tempo. E no tempo oportuno, que Deus sinalizou, aí se movendo para conhecer as Filipinas, aí Deus deu sinal verde, realmente, que era um sinal de avanço. E aí a gente foi para as Filipinas em 2018. E dentro de 2018 foi que Deus nos deu a Marinela, porque no povoado ela era mais vulnerável. Tá, Ela tu foi pra Filipinas em 2018, 18. 2018. Aí, em 2018, vocês já receberam a Marinela, que é a filha do Isso. coração de vocês. Por Ela quê? com 7 7 anos, de 7 para 8. Como é que foi? Tu chegou, foi rápido, assim, 1 mês, 2, que se encontraram? Não, a Marinela foi coisas de semana. Semanas. Porque a Marinela, a cor dela já havia uma fraqueza, a gente já. Ela já estava pra morte. Ela estava desenganada pela morte, a família não sabia o tamanho da gravidade, mas ela estava com tuberculose crônica avançada. Você me falou que o médico, quando atendeu ela, que se você e a Grace não tivessem resgatado ela em coisa de 2 meses, né? Se a gente não chegasse, se a gente chegasse 2 meses depois, a Marinela vinha a óbito, sabe? Já teriam falecido. Já teria falecido. Então, para ter uma ideia, a Marinela, lá no site, se colocar no Juntos por Filipinas lá, Sim. pesquisar, vai Tá. saber. Fala para nós aí, para quem quiser conhecer um pouco mais, Juntosporfilipinas.org. Isso. Juntos, vou pedir depois pro Xande colocar um GC para nós. Juntosporfilipinas.org. Isso. Lá tem um pouco da história, tá? Tem história, o testemunho, né? Testemunho. Então, assim, um pouco falando da história da Marinela, que é bem longa. Que se funde com a história de vocês da Filipinas, né? É uma coisa só, né? Quando Deus nos deu ela, foi bem claro que não tinha mais volta. E a gente nem sabia que a gente ia se encontrar com uma pandemia pela frente. Mas quando Deus nos deu ela, não teve mais volta. O Senhor falou assim, eu estou dando a Marinela por aliança, por Filipinas. Então, foi algo forte demais. Forte demais. Sabe? Uma aliança de sangue mesmo. Então, assim, eu não havia nem comentado com a Grace. Sabe por quê? Porque a situação vulnerável da Marinela não saía da minha mente, eu não conseguia dormir, porque a Marinela não tinha cabelo, eles tinham raspado o cabelo dela, então para uma menina isso é muito forte, né? A Marinela não tinha roupa para vestir. A Marinela usava a roupa do irmão dela, que era maior do que ela. Roupa de menino. Roupa de menino. Inclusive, várias vezes eu tinha que perguntar para a tia dela se era menino ou menina, né? Eu não conseguia identificar. Por quê? Porque essa raspada, roupa de menino. E além do mais, a Marinela não saía voz. Sim. A fraqueza estava tão grande, assim, era tão forte que só não saía quase voz, assim, sabe? Nem para falar com a gente, né? Não saía, assim, só expressão no rosto dela, no rostinho dela, sabe assim? Foi Deus mesmo que... Ela estava assim em puras trevas, né, a Marinela. Mas assim, o amor de Deus, quando ele chega, ele lança fora todo medo, né? E o Senhor, ele é o pai dos órfãos, e então ele interviu com a sua graça misericordiosa, abençoadora, né? E a Marinela foi resgatada, né, das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, né? E hoje ela está com 15 anos, ela está sendo preparada, né? Por isso que nós estamos lá, para deixar um legado naquela nação, através da nossa vida, da Marinela, e milhares de crianças nesse tempo que já foram alimentadas, né? Que não é um prato de comida só, mas é que cada prato desse que nós consagramos ao Senhor, que nós oramos, que eles recebam realmente, tenham um encontro real com Deus, né? Bacana. Enquanto tu fala de crianças, lógico que isso mexe muito comigo, todos sabem, eu sou pastor de crianças, amo ministrar, e agora tu tá me acendendo o coração, tô doido para ir para as Filipinas lá com o vovô Léo. Como que é o trabalho de vocês com crianças? Eu acho muito legal isso que você falou, porque as pessoas pensam assim, eu vou lá para a missão e eu vou fazer assistencialismo, dar um prato de comida. É lógico, Jesus falou pra gente também dar comida, né? Dá é o que te pede, né? Se alguém me te pedir oração, você não dá um prato de comida, isso não é amor. Uhum. Mas mais do que tudo isso, obviamente, que a necessidade física é a primeira que a gente vê, mas mais do que isso, você acredita que Deus
levou você e a Grace para conectar com a Marinela, para ter essa conexão Brasil, Filipinas, né? Dentro de casa. Te levou também para mostrar, obviamente, a principal missão, mostrar Jesus, esse Deus que ama as Filipinas, esse Deus que quer consertar esse problema da orfandade, esse pai de órfãos que é Deus. Essa é a principal missão, né? Mostrar, Sim, revelar Jesus. isso realmente foi algo que Deus falou assim, né? Eu estou dando a Marinela, mas a Marinela, ela representa hoje milhões de crianças nas Filipinas. Sabe, a situação da Marinela, ela se reflete e ela se repete por milhares, milhões de crianças nas Filipinas. Então, né, ainda que a gente faz, como a Madre Teresa de Calcutá fala, né, que o amor dela, o empenho dela, numa frase, ela fala que era uma gota no oceano, mas essa gotinha no oceano está fazendo uma grande diferença, sabe? Então, nós precisamos ampliar o nosso foco, a nossa visão, porque o amor de Deus, ele alcança, né? Ele é muito poderoso para alcançar milhares e milhões de crianças no meio dessa gotinha, né? Mas nós estamos lá porque justamente essa carência, essa orfandade, essa... Vou tirar aqui porque tá cutucando, eu não tô acostumado. Sim. A minha careca. Aham. Essa falta de afetividade, né? As crianças ficam vulneráveis a Sim. tudo. A Marinela, quando ela veio para nós, as primeiras semanas, as primeiras tempestades que nós pegamos, ela agarrava na gente assim, parecia que ela ia rasgar a nossa roupa. Medo. Mas a Marinela, ela pegou tanto terremoto, a Marinela pegou tanto tufão, tanta coisa, que nem nós entendíamos o que estava acontecendo. A gente achava que era algum outro problema. Só que, tempo ao tempo, a gente foi entendendo como a Marinela foi vítima das próprias intempéries climáticas. Sim. Porque as crianças ficam apavoradas. Imagina. Por exemplo, agora, nesses exatos momentos, essa semana as aulas estão suspensas nas Filipinas. Por quê? Porque na nossa principal ilha de Luzon, que é a capital das Filipinas, em Manila, eles estão esperando um terremoto que essa magnitude pode dar 8,2. E se for 8,2, ele é um colapso. E isso, irmão, é devastador, né? Mas a Grace tá lá e a Marinela, lógico, ela como mulher fica meio aflita, eu tô voltando segunda-feira, né? A gente clama pelo controle de Deus, mas né, eu preciso estar lá também. Mas assim, toda a população nesse exato momento, ela estava falando que tem pessoas que não estão nem se alimentando, sabe? Com temor, porque realmente esse colapso, a estimativa é que 50 mil filipinos venham vir a óbito, né? A gente sabe que estimativas são feitas para poder se preparar, mas a gente crê que em nome de Jesus, a oração do justo, Deus colocou vocês lá. Isso, a oração do justo pode muito por sua eficácia. Dentro desses intempéries, nós passamos também vários, lógico que eram pequenos terremotos, não se compara, mas a gente já desceu grandes vales de ver essa poderosa mão do Senhor, sabe? Guardando, livrando. Então eu sempre falo que no meio de um terremoto, né, seja até espiritualmente, né, de um vale que às vezes a gente atravessa, aquilo que é impossível aos nossos olhos, para ele é poderoso, sabe? Então nós somos prova viva hoje, além dessa dependência da fé, mas dessa confiança na proteção de Deus, entendeu? Deus é Deus, né? Agora, Jessé, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho da cultura, né, do povo, é um povo inteligente pra caramba, né? O asiático em si, né? Eles são muito inteligentes. Como é que é a questão da educação lá? Existem boas escolas, as crianças vão para lugares assim onde tem realmente ensino bom? Eles falam somente o idioma local? É ensinado inglês? Fala um pouquinho da cultura da escola lá. Bom, nas Filipinas dependendo das ilhas, são vários dialetos, né? A nossa principal ilha é o Tagalo. A segunda língua é o inglês, mas nem todas as crianças das comunidades mais carentes, vulneráveis, eles têm acesso ao inglês, né? Mas assim, as escolas nas Filipinas, a gente precisa comprar uniforme, tem que pagar sapatos, material escolar. Algumas municípios ainda conseguem dar o material escolar, né? E a mochila, mas não são todos. A grande maioria hoje, sim, existem situações assim. Eu não sei bem o número de crianças fora da escola, mas são milhões de crianças fora da escola, porque ou o pai faz a escolha de colocar a comida dentro de casa ou o ensino, sabe? Então, assim, por quê? Porque nas Filipinas o nosso principal objetivo, a gente está lá no combate à fome, né?
Então a gente sabe que um custo financeiro para manter é um custo muito alto. Depois da orfandade, talvez o segundo principal luta ali é a questão da fome. É a fome. É a fome. É a fome, Mesmo sabe? com tanta plantação de arroz, é um país mais A agrícola. plantação de arroz que é desenvolvida nas Filipinas, as Filipinas é um país de superpopulação. São só 112 milhões de filipinos. Meu Jesus. Entendeu? Então, o que eles desenvolvem nas plantações de arroz, Não é as toneladas de arroz não é suficiente. Por quê? Porque o arroz é o principal prato das Filipinas. Então, ou seja, o filipino ele come arroz café da manhã, almoço, café da tarde e janta, né? Embora que nem todos conseguem 25 quilos de arroz para uma família, geralmente uma família tem de 5 a 10 crianças, né? Muita criança por família. Então, assim, acaba que 25 quilos de arroz dá para 15 dias ou no máximo 10 dias, né? Porque é o que eles têm. Então, eles pegam esse arroz, né? Eles compram chips, como se fosse salgadinhos esses, né? E eles quebram salgadinho para comer com arroz, né? Porque o acesso ao frango, a carne de boi mesmo é um objeto de luxo, né? Não tem lá. Tem, só que é caro, Sim, né? Agora, a carne de porco, o frango, eles são mais acessíveis, mas nem todos conseguem ter esse acesso, sabe? Mas é uma latinha com sardinha também, sardinha é muito gostoso. Sim, e tem bastante ambiente. Tem, hoje a gente tem, o que mais a gente tem tentado oferecer é sardinha ou a salsicha, que também não é o nosso principal objetivo, né? Segundo a parte nutricional, né? Não é bom alimento, mas é o que a gente consegue matar em grande escala, é o que tem, sabe? E a gente sempre fala, se alguém quiser investir mais, e nós temos orado por isso, né? Que o nosso coração a gente sempre quer dar o frango, né? Ensopado, para que é na receita deles lá, que chamou adobo, né? Então, assim... Como é o nome da receita? Adobo. Que é arroz com frango? É um frango ensopado com um shoyu, né? Tem ele um pouquinho mais escuro, né? Ou até o mesmo pancit, que o pancit é um macarrão, né? É bem parecido com yakisoba, sabe? Pancit aqui pra mim é a gordurinha que tem. É a pança, né? O pancit é um macarrão com vegetal, frango, sabe? E a Marinela, vocês colocaram ela na escola? A Marinela está na escola, graças a Deus. Ela entrou atrasada, porque a Marinela nunca havia tomado uma vacina. Precisou primeiro, obviamente, recuperar a sua saúde. Vocês trabalharam durante um bom tempo para a recuperação da saúde dela. E nesse tempo, na realidade, da Marinela, da saúde, a saúde nas Filipinas é outro desafio. Nós não temos o SUS e precisando da parte do hospital, é um investimento muito alto. É caríssimo. É caríssimo. Então, assim, Deus levantou uma pessoa que Deus levanta pessoas, né, para abençoar o justo, né? E Deus levantou uma pessoa lá na época na China que eu nunca conhecia. Ela conheceu as nossas histórias através de outras pessoas e ela foi resposta na vida da Marinela por 2 anos. Sabe? Ela enviava recursos para a saúde dela. O hospital, porque o hospital era caríssimo, fisioterapia, inclusive... Deus usa quem Ele quer, do jeito Ele que quer. da China. Quando Deus tem um propósito, Ele vai manifestar, né? Nós nunca temos que olhar para o desafio financeiro, mas a gente tem que olhar para o tamanho da mão de Deus, e porque tem um propósito. E se tem um propósito, tudo vai acontecer no tempo certo, da forma que Ele quer. Amém. Ele usa quem Ele quer, né? Se um deixa de abençoar aqui, Ele levanta milhares do outro lado. Acabou. E a obra nunca vai parar, né? Então, a gente vê esse cuidado de Deus, essa dependência que a gente precisa ter, não é de uma pessoa, mas é totalmente de Deus. Deus usa quem Ele quer, do jeito que hoje, quer, quando Ele quer, né? Justamente. Que hoje... E assim, tem que pensar também, Gessé, para quem investe, quem se doa tanto o seu tempo quanto os seus recursos na obra missionária, muitas pessoas às vezes têm assim, eu estou lá fazendo um favor. Não, é um privilégio poder investir em missões, investir em vidas, né? Sim, é uma oportunidade. A Bíblia está recheada de versículos que quando você ajuda o seu próximo, né? Quando você dá aos pobres, enfim. Lógico, a gente não está falando só de pobreza, porque tem muita riqueza de ser humano lá. Por exemplo, a Marinela é uma pessoa riquíssima no sentido de propósito, né? A Marinela ela vai ser ela é um grande instrumento, né, da manifestação de Deus, porque quando a gente vai na comunidade,
as pessoas olham para elas, a família dela, as tias, elas me abraçam, elas choram. Porque a Marinela, Milagre. tem uma tia dela mesmo que ela me vê, ela se agarra em mim assim, e ela diz muito obrigado, muito obrigado. E aí eu falo, não, tem que agradecer ao Senhor, Deus. porque Ele que é o dono do ouro e da prata, Ele que moveu, sabe? Então, assim, a Marinela, ela transmite Deus sem falar. Glória a Deus. É um símbolo vivo do poder de Deus. Do milagre de Deus. E quem nos Milagre. presenciou e quem tem nos acompanhado daquele tempo para cá sabe, entendeu? Porque lá no site e também no Instagram também tem. Qual é o Instagram? O meu tá como GC Andrietti, Andrietti com 2T. 2T, mas eu coloquei 2i também Andrietti. para identificar, botei esse 2i, né? Então lá consegue ver também um vídeo ali, os meus vídeos, né? Inclusive eu quero Pedi pro Xande depois, o Xande bota ali também no GC para nós, GC Andrietti com 2i. 2TI. 2T e 2i. Isso. Siga lá, siga, né? Conheça. A gente não veio aqui, o GC tem uma postura muito legal. Eu gostei muito da tua postura numa reunião que a gente teve. Ele não veio aqui para pedir teu dinheiro, a gente não veio aqui, não. A gente veio falar do que Deus está fazendo. Se Deus Justamente. tocar no teu coração, se tu quiser servir com os teus recursos, servir com. Você é médico, você é um dentista, não sei. Você é um empresário, sabe Deus como Deus quer te usar, Deus sabe. Então nós não viemos aqui pedir dinheiro não, né, Jessé? Isso, O principal objetivo, né, é um encorajamento e falar da poderosa mão de Deus. Eu sempre falo, né, da poderosa mão de Deus, daquilo que Ele está fazendo na nossa vida. E até mesmo quem vai assistir esse podcast, né, ela possa ser ativada na sua fé, né? Porque, irmãos, de uma hora para outra você ficar assim, sem recurso algum, né? Às vezes as pessoas podem pensar várias situações na mente, né? Um conflito na mente. Sim. Mas Deus nos leva exatamente para a gente ter essa dependência total nele. Total dele. Sabe? Ele tira mesmo todas as estruturas humanas e ele diz, não, eu quero que tu prove para você ver da minha poderosa mão. Nós estávamos falando no carro, né? Sobre prova, né? Sobre teste, né? Isso. Deus testa os seus. Tu fez isso com todos os grandes homens de fé, né? Ele passou por vales para ser testado na sua fé, na sua confiança. Bem isso. Qual foi o momento lá nas Filipinas, um momento dessa caminhada de 8 anos? Já fez 8 anos. 8 anos vai fazer, de você e da Grace. Qual foi a principal prova que vocês passaram? Um momento assim que você diz assim, agora é só Deus e Deus vem com seu recurso, com a sua provisão. Conta para nós uma história aí. Então, esse vale, como foi globalmente, né? Foi em 2019, começou a pandemia. Pandemia, né? Então, essa foi o que eu falei ali, né? Deus tira toda essa dependência humana, né? E leva a gente para um caminho que, às vezes, dentro do propósito, no momento, a gente não tem a grandeza daquilo que ele tem para manifestar, né? Mas se a gente se guardar o nosso coração, se a gente ir para esse lugar de confiança, de entrega, o Senhor ele começa a abrir o nosso entendimento para algo maior, né? Que Ele está trabalhando, mas dentro desse propósito a gente precisa confiar, sabe? Então, assim, teve dias de ter só um ovo. Durante a pandemia. Teve dias de ter um frango, mas nunca perecemos. Nunca passaram fome. Não, nós nunca passamos fome. Por quê? Porque o Senhor sempre foi misericordioso e o seu amor e a multiplicação de tudo. Multiplicação, isso. Sabe? Hoje você poder, por exemplo, hoje para mim, se eu comer uma picanha e o Senhor e eu não tiver uma picanha daqui a um tempo para comer, amém. Mas eu vou comer o ovo com a mesma essência da picanha, porque isso não me afeta mais. A mesma gratidão. E a principal chave para sermos abençoados é um coração grato, sabe? Por todas as intempéries que passam na nossa vida, porque às vezes as coisas que acontecem na nossa vida, ou pessoas, ou situações, a gente acha, porque está contra mim. Não, Deus está nos levando para a gente entrar num caminho, para a gente viver o nosso chamado, né? Então, Ele sempre está no controle de tudo, Ele sempre vai velar pelo seu amor, que Ele tem algo maior para nos entregar, né? Que é o nosso chamado. Então, não reclame, agradeça. Não reclame, né? Em vez de... Lá na frente a gente vai entender, né? Isso, talvez a gente não vai ter respostas no momento, mas o meu conselho aqui
entre no lugar em Deus. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos ama, e realmente se nós entrarmos no lugar de obediência, Ele está vendo todas as coisas, Ele nunca vai perder. Pode ser o vale mais profundo que você tenha que enfrentar, mas Ele vai estar lá, né? Que é aquela música daquela, Jesus está lá, né? Não vou pedir para você cantar. Eu não posso cantar, mas a música daquela africana lá, esqueci o nome dela, mas ela fala, Jesus está lá, Ele sempre vai estar lá, né, na situação que for, mais difícil que for, Ele vai estar provendo, Ele vai estar enviando meios, Ele vai estar levantando pessoas, né, exatas, porque o que nós precisamos, né, é primeiramente ouvir a voz de Deus, né, e a outra oração, Senhor, se for para essas conexões ser alcançadas, que o Senhor me envie pessoas exatas, para não ter a distração, porque hoje um grande problema é a distração, né? Então é uma oração que a gente deve fazer, Senhor, para mim, no meio da minha jornada, no meio da minha caminhada, me envie pessoas exatas para me concluir o meu chamado. Pronto. Hoje durante esse tempo da pandemia, Deus enviou pessoas exatas para cumprir tudo que vocês precisavam ali. Sim. Conta alguém, assim, não precisa citar nome, e você recebe ajuda de várias nações do mundo, né? Isso, na época um amigo nosso, né, ele foi usado por Deus para ministrar na nossa vida, nos acompanha até hoje, né, e ele a gente tem um carinho muito grande por ele também. Hoje essa pessoa é teu mentor, né? A gente tem eu tenho um grupo de pastores que eu ouço, né, que a gente compartilha, né, as nossas ideias, os nossos trabalhos. Então ele é uma das pessoas que caminha com a gente. Que legal. E Deus levantou ele na época para falar, né? Você crê que Deus vai conectar você com o mundo? Só que a gente estava no meio da pandemia, então eram muitas vozes, né? Vozes que diziam, vocês vão passar fome, vocês não vão aguentar aí 3 meses. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, realmente é o que eu falo, né? Deus, ele vai conectar a gente com o mundo, né? Com pessoas que a gente nem conhece, para que sejamos abençoados. E isso aconteceu na nossa vida. E é fato daquilo que a gente vive hoje, sabe? Quer dizer, passaram pela pandemia, os haters, não vão durar 3 meses, estão lá há quase 8 anos. Durante a pandemia, onde que faltava quase tudo para todo mundo no mundo, Deus nunca deixou faltar nada. Humanamente, assim, como eu conheço muitos missionários que estavam no campo na época, eu acompanhava, então quase todo mundo estava voltando, e Deus falou, não, né, que eu tenho uma palavra para vocês, eu entreguei a Marinela como aliança, então eu não tinha... Você não tinha como voltar, Deus fez a coisa de um jeito que você não tinha como voltar, porque tinha a responsabilidade da Marinela, na época com 7 anos. 2018, 19... Ela tinha uns 9 anos ali durante a pandemia, 2020. Só que assim... Não tinha como é que vai largar a menina? E a fragilidade da Marinela no meio do tratamento também não tinha como. Durante a pandemia, né? Porque assim, a Marinela estava com a gente nesse tempo de fazer 2 anos, só que ela já tinha a identificação dela, um lugar de segurança, de pai, de mãe, já era gerado no coração dela esse curto tempo, mas é como se fosse você tivesse um bebê de 2 anos, entendeu? Mas é tua filha, não tem como, não tem. E as questões de na época, né, com aquela loucura toda da pandemia, como é que vinha com a menina pra cá? Não tinha como. Não, a Marinela não tinha documentação, então assim, a gente entrou num lugar em Deus assim, ainda, Senhor, se eu perecer nessa terra aqui por amor à Marinela, mas que sejamos reconhecidos por esse ato de amor. Pronto. Né? Só que assim, foi muito difícil, porque na prática a gente veio o Covid, né? Veio o Covid. E nas Filipinas foi o pior, de todas as nações da Terra, foi o maior lockdown, né? A maior quarentena do mundo. Foi nas Filipinas? Saiu até nas redes nacionais aí, famosa, né? No Brasil e muitas outras. Não podia nem abrir a porta. O Brasil, na realidade, quando o Brasil voltou, 2 anos depois nós estávamos ainda na lockdown. Entendeu? Estava na quarentena. Foi até 24, então? 23, 24? 23. 23. Para 24 ainda, muitas coisas até liberando, tal, ao pouco. Que loucura, que doideira. É por causa dessa fragilidade de hospitalar, né? A vulnerabilidade nas comunidades, a falta de saneamento básico, a contaminação, né? Sim. Então, assim, o filipino ele tem a imunidade muito baixa porque
não tem acesso a uma boa alimentação, né? Então, assim, os filipinos morrem muito cedo. Uma criança, a gente vê vários velórios acontecendo, vai olhar, criança, adolescente, 14 anos, Jesus. 15 anos, entendeu? Morreu do quê? Uma gripe mal curada, Sim, sabe? Então, assim, complicadíssimo. Mas vocês passaram pela pandemia. pandemia, graças a Deus, Deus cuidou de Eu tudo. peguei o Covid 3 vezes, sabe? Vi Tá imune agora. a Grace 2 vezes, mas foi bem orando por estratégia. E na época a minha estratégia era qual? Eu não tinha. Se eu tivesse que recorrer para um hospital nas Filipinas, uma diária era 100 mil reais. Sim. Sabe o que é 100 mil reais por um Por dia? dia. Um dia. Então, por isso que eu digo assim, às Deus. vezes Deus nos leva para situações que a gente precisa refletir na nossa vida. Sim. Quem vive aqui no Brasil mesmo, às vezes ela vai se segurar na sua Unimed que ela tem. Mas eu não estou falando que não é bom ter, é bom ter, mas nós precisamos ter uma fé muito mais ativa naquilo que nos traz uma certa segurança, porque às vezes a gente, a palavra diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Sim. Mas nem sempre essa entrega, né, de fato, ela é vivida. Sim. Entendeu? Porque a gente tem alguns atalhos que a gente acaba pegando, né? Ou seja, no financeiro. Desespero, né? No desespero ali. Eu tenho... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Eu vejo você assim, olha, como eu tô feliz de te receber aqui, porque eu vejo assim como você cresceu na tua fé, como você cresceu na tua confiança em Deus e como a gente acredita que Deus ainda vai te usar muito lá. Você esse lá com a Marinela, são uma família sacerdotal lá naquela nação, né? Eu sei que Deus vai te usar muito. Agora, você vendo tudo isso que tu viveu nesses últimos anos, né? Você sair aqui do buraco do porco, né? É verdade. Como é que é essa história? Poxa, que legal. Agora, nós temos um bloco aqui no nosso programa, no nosso podcast, que não é um programa, é um podcast, é um bate-papo, que eu procuro sempre falar para todos, faço a mesma pergunta para todos os convidados. Você olhando hoje, tudo que tu viveu, eu sei que tem muito mais ainda para viver, tem muitas coisas, muitas conquistas. Mas até aqui o Senhor esteja contigo e eu sei que Deus vai estar até o final com vocês. E acredito até que Deus... se Deus não te arrebatar lá, você vai viver o resto da tua vida lá, onde Deus te colocou, semeando. Mas me conta, hoje você olhando aí o Gessé, a gente faz uma brincadeira aqui dentro do podcast. A gente tem aqui dentro do podcast, nessa sala aqui, a máquina do tempo. Lembra do retiro, a máquina do tempo que eu fiz com as crianças? Então, nós temos a máquina do tempo. E eu e você, nós vamos viajar ao tempo que o Gessé está com 45. 45. Nós vamos voltar 35 anos atrás. Você vai encontrar o Gessé aqui no Brasil, lá no Buraco do Porco. Tu vai encontrar o Gessézinho de 10 anos. Olha para mim e me diga o que você, o Gessé hoje, com 45 anos, nas Filipinas, cuidando daquela nação, ministrando as crianças, o que você falaria para o Gessé que você encontrou na rua, brincando? Você encontrou o Gessézinho lá com 10 anos. O que você falaria para o Gessé de 10 anos? Eu falaria que existe um grande Deus, um grande Pai, né? Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar. Glória a Deus. Legal. E o que você acha que o Gessézinho, de 10 anos, falador, comunicador do jeito que você é, porque tu era uma criança bastante falante, né? O que você acha que o Gessézinho, com 10 anos, olhando você sou eu com 45? O que você acha que o Gessé de 10 anos falaria pro Gessé que está na minha frente aqui agora? De 10 anos, né? De 10 olhando para hoje? Olhando para você. Ele falaria para você. O que ele falaria para você? Eu acho que ele ia falar, você tem muita coragem, hein? Eu acho que seria isso. Muita coragem. Sim, sabe? Fé e coragem, né? Uma pessoa de fé e coragem. Mas E é isso aí. Muita coisa que vem na tua mente. E eu acho que ele se sentiria muito orgulhoso, no bom sentido da palavra de Deus. Porque... Puxa, né, você poder contar, eu tô na Filipinas. O quê? Eu tava lá voltando aquele... Eu tava lá, né, a família muito simples, na beirada de rio, morando, né, assim, situação também muito simples, né, dentro de, né, correndo lá atrás de pipa, num lugar daquele, vulnerável, né, e nem imaginava que ia parar
do outro lado do mundo, Cuidando né? de vulneráveis do outro Do lado outro do lado mundo. do mundo, né? Por isso que hoje eu entendo também que tudo o que eu passei naquelas minhas fases, né, justamente é isso, porque quando nós passamos as lutas, as dificuldades na nossa vida, nós vamos ser ambientes de milagre na vida de outras pessoas. Sim. Então, né, não seja uma enfermidade, às vezes a pessoa diz, eu tô com um tumor, eu tô com alguma coisa, mas você vai ser um ambiente Sim. de milagre na vida de outras Na vida do- pessoas, Sim. né? Para aquilo que às vezes parece ser, né, as coisas improváveis da vida, vão nos levar a milagres para gerações, né? Glória a Deus. Que legal. Eu acho que o Gessezinho ia sentir muito orgulho de ver, né? Ele Você já tá casado? Você tem filha? Soltando pipa É, ali no... sim, E o não teu tinha, pai? né? Não tinha. Teu pai deve ter maior orgulho, né? De ter um filho missionário. O pai, assim, ele sente muita saudade, né? Às vezes ele, eu tô com muita saudade e tal. Agora estamos orando para vir uma vez ao ano. Eu creio que agora vai chegar esse tempo, Deus vai nos dar essa graça, né? Porque também eles já estão com uma idade, né? Sim. Estão mais sentindo muito mais. Mas assim, cada vez que a gente vem aqui no Brasil, também é renovador para nossa mente, para o nosso físico, poder ver a família, estar com eles, né? Mas ele ama, né? Ele ama a evangelização, ele ama a criança, Missionário, né? ele ama essa essência, né? Ele já teve lá? Missional. Não, mas Levar assim, ele, né? porque é um das orações nossas, né? Levar o pastor Vilmar lá. Porque até a Marinela, nesse tempo que ela ainda não chega aos 18 anos, eu queria levar ele agora, mas como a minha irmã está passando nessa situação, Sim, uma situaçãozinha de saúde aí, sim. então ela precisa muito dele, né? Uhum. Então realmente não teria como levar, mas eu já fiz o passaporte dele, sabe? Legal. Ah, Precisa de visto para entrar lá? nas Filipinas, nós brasileiros, a gente pode ficar até 2 meses Até 2 meses sem o visto. sem o visto. Se precisar renovar, daí Só renova. tem que estar com a vacina em dia, tudo, aquela coisa toda. A vacina da febre amarela, Febre amarela, né? que é internacionalmente tem. Isso, Não pede, mas é uma regulamentação, né? Sim, sim. Mas as Filipinas, ela lembra muito o Brasil, assim, alguns aspectos do povo brasileiro, ter essa É? são calorosos, sabe? A impressão que eu tenho é que outras nações asiáticas não são mais fechados, assim, O né? filipino, ele tem mais a ver com o Brasil nessa parte de receber. E gostam do Brasil lá? Eles Gostam do futebol do eles Brasil? nas Filipinas não é muito futebol, O que é? né? Mas eles falam agora esqueci o nome dela, lá ela jogava vôlei, ela é bem famosa aqui no Brasil, volta e meia eles falam o nome dela. Eles gostam do vôlei lá? Não, o principal o esporte nas Filipinas famoso, que tem eu até brinco, até numa uma bananeira eles vão improvisar, é uma cesta de basquete. Então, o basquete, as crianças, elas são loucas, né, pelo basquete. É a influência americana. Sim. Então, assim, eu até falo, cara, se deixar eles botam até uma cesta improvisada lá, um arco. O que é o futebol para nós aqui, que improvisa com bolinha de meia. Lá eles são... Mas, assim, hoje já tem umas certas escolinhas de futebol, já tá despertando as Filipinas para futebol. Mas o basquete é cultural mesmo, sabe? Mas nas Filipinas também é muito lindo, né? No meio dessa tecnologia toda, né? De jogos, de games e tal. Mas lá eles nos levam a gente refletir muito lá nas nossas décadas, que a gente, quando era criança, nunca tinha um telefone, né? Sim. Então eles brincam, sabe? De jogar o chinelo, assim, colocam um chinelo no chão e tem que jogar para te mover do lugar. São brincadeiras simples, né? As meninas, brincadeira de elástico, né? Estão naquela fase ainda aqui. De elástico, né? Lá eles têm eles pegam games Spider-Man, mas as aranhas, aquelas aranhas que dão no... eles pegam elas assim, colocam, elas ficam brigando, é uma coisa arada, assim. Tem brincadeira das antigas. De natureza, das antigas, sabe? Ô, Gessé, deixa pra gente tá chegando ao final, Uhum. Que pena que passa muito rápido, né? Passa muito rápido, olha, é rapidinho. A simplicidade lá é fantástica. É fantástica, a simplicidade do povo, né? Deixa uma mensagem simples, mais profunda para nós aqui. Mas antes de deixar uma mensagem, compartilha com a gente um versículo bíblico que Deus tem compartilhado com você nesses anos ou recentemente. Um versículo bíblico para quem está nos vendo. Um versículo que a gente tem no nosso coração, do nosso trabalho, né? Que o Senhor falou, né? Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião, né? Que ele fala, né? Que ele considera ser imácula, né?
E é essa. Aceita. Uhum. É cuidar do órfão, da viúva e dos necessitados, né? Sem se contaminar com as coisas deste século, desse mundo, né? Esse é o nosso principal objetivo, é a vida da igreja, é o encargo, né? De sermos resposta e voz para aqueles que não têm voz. Ótimo. Agora, para quem quiser conhecer teu trabalho, né? Não volta a falar, não veio aqui pedir dinheiro, nada disso. Isso. Se que Deus tocar no teu coração, oferta, mas Bom, missões se faz de 3 formas, né? Missões eu faço indo, precisamos de missionários. Ah, eu quero doar as minhas férias por 30 dias. Ah, eu quero doar minhas férias por 2 semanas. Tanto a curto prazo quanto a longo prazo, nós precisamos, talvez, dentistas, médico, a necessidade na saúde, a gente precisa muito, muito. sabe? É vulnerável a situação das crianças, pessoas, né? Então, assim, precisamos ou indo, né, ou intercedendo. Às vezes você quer ser um intercessor. Precisamos muito, né, que a intercessão ela é um dos principais objetivos também. Ou até vez, né, com o seu próprio recurso, né, que eu falo uma semente de amor, né? Quem quiser ofertar um Pix, como é que faz? Entra no site? Entra no site, mas Qual é o também site? www.juntosporfilipinas.org. Juntosporfilipinas.org. Isso. Tua rede social. Isso, a minha rede social é GC Andrietti com 2T e 2I, né? Você pode acessar lá, você vai ver lá que lá tem as formas como contribuir, semear, né? Eu sempre falo, às vezes a pessoa fala um valor, eu falo, é uma semente de amor. Que Deus Não colocou no tem, coração. não tem, é uma semente de amor. Ah, eu queria que você fizesse, comprasse chinelos para as crianças, né? Porque a gente lá também ajuda com a humanitária, né? Sim. Os calçados nas Filipinas, as crianças às vezes têm o pé todo queimado, né? São calor mais de 50 graus. Então, né, seja aquilo com a maior transparência que for, que Deus colocar ou direcionar, Amém. também a gente faz de No acordo próprio site tem já como doar, né? Isso, como doar. Uhum. Eu quero aqui agradecer, né, essa oportunidade. Espero vê-los em breve, numa próxima oportunidade, né? Espero ver nas Filipinas. Quero ir. Em nome de Jesus. E quero dizer, né, não desista, realmente confie de fato no Senhor, né? Suas expectativas têm que estar nele e dele para ele são todas as coisas. Deus abençoe. Muito obrigado, Cessé. Obrigado. Obrigado mesmo, foi uma honra Amém. te receber aqui no Adriano Clava Podcast. Que você possa ter sido inspirado com essa história de fé, porque não é fácil, né? Você sair do teu país aqui, ir para um lugar que tu não conhece, sem falar, ele e a esposa, chegar lá, adotar uma menina, depender de Deus durante uma pandemia. Espero que essa história tenha te inspirado a confiar mais em Deus. Deus está nesse lugar? Com certeza. Deus está lá com Gessé, Amém. com a Grace e com a... E lembre-se, com a filha Marinela. Lembre-se, dias de desafios, dias de vales, são dias propícios para um grande milagre. Nesse tempo que nós estamos vivendo de rumores de guerras, abalo econômico, nós não dependemos da terra, nós dependemos do Senhor que move o céu para nos abençoar e receber o nosso milagre, né, na nossa vida. Nós somos o milagre de Deus. É um missionário, né? Não perde a chance de falar. Esse mais uma vez, obrigado. Manda um abraço para Grace. Amém. Para todos lá na Filipinas. Chegamos ao final. Por favor, se você gostou, dá um like. Segue o nosso canal. Segue já o canal Adriano Clava. Não se esqueça que a gente sempre está de 15 em 15 dias aqui colocando conteúdo novo. Vai ter os cortes, enfim. E comenta. Se você tem um chamado, coloca aí nos comentários se você tem um chamado missionário, para onde Deus te chamou, o que você tem de dons para entregar ao Senhor para poder influenciar vidas em todas as nações. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por todos. Eu direi em tagalo, muito obrigado. Maramim, maramim, salamat. Maramim, maramim, salamat. Salamat. Deus abençoe vocês, até o próximo. Tchau, tchau. Amém.